Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Sexta-feira aí, dia 25. Depois de amanhã, Cruzeiro e Vasco. Vou começar com esse tópico, né? Vi youtubers aí dizendo que o Cruzeiro tá mal, não ganha 3 partidas e blá blá blá. Não fiquem com preguiça. Coloca lá, melhores momentos, pelo menos. Se não quer ver um jogo para comentar sobre ele, inclusive, por ser um oponente, o próximo oponente do Vasco, não teçam comentários. Agora, pontuar, dizendo que o Cruzeiro jogou mal contra o Palestino, não foi. Não foi. Primeiro tempo, ele jogou muito bem o Cruzeiro. 7 ou 8 chances de fazer gol, né? Numa mesma jogada, perdeu 3 chances, bateu 2 vezes no goleiro, depois bateu no zagueiro e tal. E o Palestino foi lá e fez o gol dele. Num córner, onde a bola sobra para um jogador que bate sem direção, fraco e tal, e entra no gol do Cássio, que não foi falha. Em absoluto. Talvez se o Cássio tivesse menos idade, talvez pudesse chegar nessa bola, maior reação, né? Tempo de raciocínio, reação, mas não foi o caso. E aí depois o Cruzeiro no segundo tempo, o segundo tempo começa, Palestino muito melhor, 4 ou 5 chances e tal, depois o Cruzeiro deu uma igualada no jogo, conseguiu empatar, e logo depois, um contra-ataque, numa transição, o Palestino fez 2-1. Então, por favor, não pense que o Cruzeiro está mal, está jogando muito ruim, não está. O jogo do Cruzeiro ontem foi um jogo bom, né? Primeiro tempo. E no segundo tempo, claro, houve uma queda, né? Complicado se jogar em 3 competições, né? Então não pensem que o Cruzeiro é carne assada, longe disso, até porque vai estar com todos os seus titulares jogando em casa, e o pessoal que quiser comentar, né, dá uma olhadinha aí, pelo menos vê lá melhores momentos, para não dizer que o Cruzeiro jogou mal ontem, que não foi verdade, né? Bom, vou soltar ainda um vídeo sobre a questão da planilha dos credores, da recuperação judicial, demanda tempo, anotação, tal, crédito, débito. Então, tem que ter um pouco mais de paciência, mas eu vou soltar isso aí, tá? Seguindo aqui, né? Elenco vezes cansaço vezes incompetência, vezes poupar, né? Elenco, cansaço, incompetência e poupar jogadores. Começar com o elenco, né? Choque de realidade, não é. O Vasco não está entre os 8 melhores elencos, em hipótese alguma. Talvez nem dos 12 melhores elencos. E não tem time, né? Ou tem um time razoável que quando tem que mudar, acaba, sucumbe. Vira um time aí fraquíssimo, né? Bom, então, elenco, sabemos que não temos, bom, time é limitadíssimo por conta disso, não dá para jogar os 2 tempos da mesma forma, uma queda de rendimento, quando você troca, esquece. E aí vem a questão do cansaço, que o pessoal está falando aí, né? Claro, o cansaço, todos os times, não só do Vasco. E o Vasco, como qualquer time que tiver um elenco fraco, pequeno, fraco, de jogadores bons, vai passar por essa quantidade de jogos com muito mais problemas do que um outro time que tem elenco. Por exemplo, você tem dúvida que o Flamengo tem 2 times titulares? Palmeiras também? Galo, Inter, mais peças, né? Então fica complicado, vai ter cansaço, vai ter que repor no próprio jogo. E aqui já falamos sobre poupar jogadores, né? O cansaço
é naquela partida e para a próxima partida. Então eu já falei com relação ao cansaço na partida X, que você tem que trocar a queda de rendimento, e o cansaço nas próximas partidas que você poupa jogadores. Então tem um boato aí que o Vasco vai poupar jogadores contra o Cruzeiro e tal, que ele estaria predilecionando uma competição e tal. Minha modesta opinião e vou usar o exemplo do Hugo Moura, tá? Estão dizendo que o Hugo Moura vai ser poupado. Se a fisiologia disser que ele vai ter uma lesão, vai estourar uma musculatura e tal, tira, para não perder o jogador. Melhor perder num jogo do que perder em 5 em 10. Então, joga quem puder jogar, né? E se tiver que predilecionar uma competição, escolher uma competição, que seja o brasileiro, né? Ano passado ganhamos pouquíssimos jogos fora, não chegou nem a 5 jogos fora, né? Em 38 jogos, 19 fora, desses 19 só ganhamos 5. E esse ano, a gente em casa não tem 19 partidas, tem 17, né? Como em alguns anos também, que o Vasco não tem o mando de campo contra o Flamengo e o Fluminense. Então, complicado, né? E aí, para arrematar essa questão de cansaço, elenco, poupar jogadores, vem a incompetência aí de ter pelo menos 2 jogadores bons em cada posição. Piton saindo, não tem Leandrinho, que inclusive o time no qual ele está emprestado, o qual ele está emprestado quer comprar, Vitor Luiz. Eu gosto do Vitor Luiz, mas nas últimas vezes que entrou não foi bem. Ele não vem colocando o Puma, vem colocando o Puma mais adiantado. Quem seria o reserva do PH, né? Zagueiro, nós não temos reservas, pelo amor de Deus, né? Quais são as reservas do Vasco hoje? Só o Lucas Oliveira, o resto é garoto. Não sou covarde de colocar a culpa em garoto. Não temos reserva para o Hugo Moura, né? Tietê, Paulinho e Jair, há um rodízio, sendo que Tietê está fora, vai continuar fora por questões do filho dele lá. Longe de mim tecer qualquer críticas, né? Se tivesse algum filho com problema de saúde, eu abandonava onde eu tivesse. Foda-se, filho vem antes, né? Tem que entender essas coisas. Inclusive não caberia nenhum tipo de represália do time contra o pai que está com problema, a mamãe que está com problema de filho sério, né? Que dizem que o filho dele está com problema de saúde. Então, tem sobra Jair e Paulinho, né? Esforço e tal. Temos um elenco muito reduzido, né? Seguindo aqui, Payet, né? Denúncia. O Vasco tem que continuar sem se manifestar. Sai uma matéria agora de um jornalista que eu não conheço dizendo que o Vasco não se manifestou e tal, vai se manifestar, não tem que dizer nada. Fica como está. E o Vasco não tem absolutamente coisa alguma a ver com isso. Não tem nada a ver ligado com futebol. Então não tem que meter o Vasco aí. É a pessoa física do Payet. Ponto. Né? E ele deu um depoimento lá, disse que as alegações de sadomasoquismo foram consensuais e tal. Não vou entrar nesse mérito, não. Só acho que o Vasco não tem que tomar posicionamento algum contra isso, porque depois vem uma ação de dano moral, que foi excluído do Vasco. Não precisa, o contrato agora acaba em julho, né? Sendo que em junho tem a paralisação para o Super Mundial, se eu não estiver enganado, né? Bom, eu soltei vídeos ontem sobre a questão Alain Belaciano, Cristiano Stoke, que manda no Vasco, camisa do Fluminense, pertinho do Bittencourt e tal, e aí, por conta da denúncia do Euriquinho no canal do Benja lá, o Alain Belaciano protocolou lá suas explicações sobre isso, sobre essa possível promiscuidade e tal, dizendo que não há conflito de interesses, não sei o quê. Esse aí que foi base do Vasco. Alain Belaciano foi base do Vasco, né? Rayan, renovação até 2026. Eu achei pouco, né? Achei que poderia botar uma renovação maior, né? Mas, pelo menos até 2026, para que o Vasco não perca dinheiro, temos aí a empreitada do Pedrinho para continuar a vender esse cara. Eles querem vender o Rayan, querem vender o Capasso, querem vender o GB, né? Inclusive, o GB teria vaga nesse time aí, né? GB é um bom cara que parte do meio para frente com velocidade. Nas primeiras partidas do Carioca, ele mostrou isso, né? Para fechar aqui,
tenho visto canais de YouTube dizer que o Vasco não leva gols nos últimos 2 jogos. Foda-se. Não levar jogo nos últimos 2 jogos não significa que não esteja com a defesa boa. Não tá. Foram 15 arremates contra o Flamengo. Isso não é uma defesa boa. Isso não é um sistema defensivo bom. É apenas uma cagada de não levar gols por incompetência do Flamengo. Tem até um inscrito aqui, flamenguista, tem vários flamenguistas, vários tricolores, vários botafoguenses, corintianos, gremistas, pessoal do Inter, do Colorado. Aí um flamenguista até falou assim, brincando comigo, né? Pô, tá vendo? O Flamengo tem incompetente mesmo, não consigo fazer um golzinho nesse Vasco aí. Quando a zoação é sadia, a brincadeira é sadia e tal, não tem problema algum. E é verdade, o Flamengo foi incompetente por não ter feito gol do Vasco, de 15 arremates, né? E no jogo anterior também, que não levou gols. Contra o... agora me deu branco. Contra o Lanús, né? Mas teve também... em dado momento o jogo ficou feio no segundo tempo. Era uma correria para cá, uma correria para lá, sistema defensivo totalmente desorganizado. Então não levar gols não significa que esteja com o sistema defensivo bom e, por conseguinte, a defesa boa, né? Vou parar por aqui, esse vídeo para não ficar extenso. Vou só dizer que curiosidade em ver a escalação que ele vai colocar contra o Cruzeiro. Na minha modesta opinião, eu falo, o Vasco pode jogar de 4 formas, né? Pode ir para cima do adversário na sua casa, pode jogar em linha baixa, em média, como jogou com o Lanús, não concordo. O Vasco entrou muito recuado contra o Lanús, na sua casa. Quando vai jogar com o adversário, na casa do adversário, vai jogar um pouco mais recuado. E quando se for jogar na casa do adversário, que ele acha que é muito fraco, tentar atacar, propor o jogo. Então, são 4 possibilidades que o Vasco tem de jogar, né? Na sua casa, propondo e reativo. Na casa do adversário, propondo e reativo. Vamos ver aí o que, cara, ele vai arrumar, quais jogadores que ele vai colocar em jogo. E eu espero que o poupar jogadores seja só por questões físicas e não seja por eleição de uma competição, que eu já falei. A gente tem que jogar a Sul-Americana e a Copa do Brasil para ir o mais longe possível para isso aqui, dinheiro. Mas não abandonar o Brasileiro em hipótese alguma. Até porque eu acho que esse campeonato brasileiro atualmente é um dos mais acirrados aí, né? Mais acirrados. E para fechar, eu vi aí um youtuber falando, não vou lembrar quem foi, que disse que o Carille estaria predilecionando a Copa do Brasil, a Sul-Americana, e iria predilecionar a Copa do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro, porque são Copas, não sabe se o Carille fez alguma composição de dinheiro com o Pedrinho, ultrapassando as fases, e que o Brasileirão vai estourar lá na frente, e que lá na frente ele não vai estar aqui, já será um outro técnico. Cara, tem uma matéria na faculdade de jornalismo, porque eu fiz 4 períodos antes de fazer direito, chamada ética profissional, né? E não vai ter ética profissional para youtuber, mas deveria ter, né? Eu lembro que os 4 primeiros períodos de jornalismo que eu fiz, tinha muitas matérias, né? Da área social, né? Muita ética, bastante ética, moral, né? E esses caras não têm isso. Aí falam qualquer coisa assim, eu acho que ele tá cagando, porque se cair, vai cair lá pra frente, ele não vai estar mais aqui. Cara, a gente vê esses malucos aí falando isso, os youtubers falando isso aí, não tem problema algum. Agora ver jornalista falando isso, aí é complicado demais, né? Os caras mandam cada uma, estão nem aí pra fundamento de porra nenhuma, não tem uma visão geral das coisas, né? Mas vou ficar por aqui, o vídeo está muito extenso. Comentem, né? Aqui meu canal se alimenta de comentário, não é Pix. E se gostou dos comentários, Vasco Análise, se inscreve aqui no meu canal, dê um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.